nós te agradecemos. Amém, amados? Pode contribuir com alegria, você que pode, você que não pode, dê glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Então, nós vamos já ouvir a palavra, mas enquanto os diáconos vão passar aqui, vamos esperar o diácono passar, senão o pregador não consegue pregar também, né? E eu quero comunicar aos irmãos que os trabalhos seguem normalmente. Domingo nós temos o nosso grande culto de adoração a Deus, a partir das 18h45. Amém, queridos? Vamos ouvir do servo de Deus, pastor Hélio, pregar a palavra do Eterno. Com alegria na alma, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo é o de número 22. Livro do Gênesis, capítulo de número 22. Enquanto você localiza o texto, quero externar a minha gratidão a Deus pela riqueza, pelo privilégio que me é outorgado pelo Senhor de poder ter com os irmãos nesta casa de oração. Minha alma se faz jubilante por poder estar aqui. Eu expresso a minha gratidão também ao Bispo Naldo por este honroso e docente convite que me fora feito, por todo o amparo e carinho da receptividade. Que Deus em Cristo continue regendo a vida do bispo, da sua família, com toda a sorte de bênção que só o Senhor Deus dos céus pode proporcionar. De igual forma, louvar a Deus poder rever um amigo, pastor Marco Rogério, tempos de Adebrais, que eu tive o privilégio de ouvi-lo muitas vezes. Deus abençoe, pastor. Deus continue lhe acrescentando saúde, graça e paz. Em nome de Jesus, viu? É um catedrático pregador. E Deus abençoe a sua vida, bem como todos os irmãos que aqui estão presentes neste período, nessa retomada que nós estamos tendo. Louvar a Deus pela vida do presbítero Wesley, o diácono Celso, que me fazem acompanhado. Minha esposa não pôde vir hoje por motivo de força maior, mas veio os dois espias comigo, que são bênção do céu. Que Deus abençoe as vossas vidas. Gênesis capítulo 22, versículo 1 a seguir. Quem encontrou esse texto, por gentileza, diga amém. Depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque seu filho, e tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então disse Isaque a Abraão seu pai: meu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o sacrifício, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar, e sobre ele pôs em ordem a lenha. Amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: eis-me aqui. Então disse o anjo:
Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhes faças nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste o teu filho, o teu único filho. Amém e glórias a Deus. Esse texto em que a preço ora nós acabamos de ler, é um clássico da Bíblia Sagrada e haja vista que ele é um texto divisor de águas para a nação de Israel. E nós poderíamos amplificar essa divisão de que não só para a nação de Israel, mas também para toda a humanidade, levando em consideração a tipologia que pode ser aplicada dentro deste texto. Eu acredito piamente que todos os senhores e senhoras presentes neste recinto de oração, uma igreja instruída na palavra, por certo, você que faz uso, verbaliza a palavra de Deus, e não necessariamente a um pleito de pessoas como este que está agregado aqui, nesta oportunidade singular, mas também no seu devocional, na sua casa, no seu trabalho, enfim, já meditara e obtivera de Deus algumas lições que puderam ser exauridas para a sua vida, e oxalá que algumas revelações que Deus lhe concebera por intermédio da meditação deste texto em alume. Mas eu costumo dizer sempre que prego e aonde o prego, dando luz às palavras de Billy Graham, de que a Bíblia é mais atual que o jornal que vai ser escrito ainda hoje para ser colocado à venda somente amanhã. Então Deus tem algo excepcional e novo para a nossa vida de um jornal que aparentemente é um jornal que nós já lemos tantas vezes. Para que eu possa exaurir as lições que Deus me der e aplicar para a sua vida nos momentos que me foram confiados aqui, é necessário que nós nos reportemos ao contexto. Abraão é chamado por Deus, no capítulo de número 12 do mesmo, em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia antiga, em um contexto extremamente politeísta e idólatra da civilização. Deus então lhe dá uma palavra imperativa, dizendo: sai da sua casa, do meio da sua parentela, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão dá credibilidade à voz, obedece e vai em direção ao local tal qual Deus ainda lhe designaria para ali perpassar. E é interessante relatar que a partir de então cria-se uma efetividade e um relacionamento entre os dois que culmina em muita intimidade. Ora, observe comigo que o texto do capítulo de número 22 já fizera aproximadamente 55 anos que Abraão tinha uma relação para com Deus de muita empatia. Esta relação que começa no capítulo 12. É importante relatar na prédica de que Abraão está acostumado em todo este período de 5 décadas e meia de relação com um Deus que dá, com um Deus que cumpre promessas, com um Deus que faz em prol de Abraão. Quando Abraão sai em desígnio da ordenança de Deus, Deus lhe acrescenta bens tal qual que se ele fica naquela loja com seu pai Terá, que esculpia esfinges, ídolos, mesmo vendendo muito, de forma matemática não numerosa, nós poderíamos dizer que Abraão não conseguiria agregar tanta riqueza. Mas Deus lhe acrescenta bens, lhe dá todo o aparato de matéria-prima, de servos, de condição material ao cabo. Se fosse nos dias de odiernos, Abraão não seria uma mera ou qualquer pessoa no Oriente. Abraão poderia ser rotulado como um sheik, porque Deus lhe prosperou. Não obstante, Deus lhe dá um reconhecimento universal e atemporal. Porque se você perguntar às 3 religiões monoteístas da terra, e a título de informação, as 3 maiores religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo,
quem é Abraão para cada uma destas, logo a resposta será unânime. Abraão é o pai da fé, aquele que adorou a um Deus invisível, mas verdadeiro. Então observe comigo, senhoras e senhores, que além de lhe acrescentar bens, Deus lhe dá reconhecimento de cabo universal, em todas as esferas e atemporal, porque vence a barreira do tempo. Logo, Deus também modifica a sua identidade ao passar da relação de Abrão para Abraão. Ele se torna uma referência. Deus traz semente viva sobre a sua esposa Sara, amplifica a sua descendência, ele faz promessas fecundas e plausíveis já cumpridas parcialmente. Mas logo você vai perceber que todo este período de relação de Abraão para com Deus é um Deus que dá, é um Deus que faz, é um Deus que cumpre promessas. Mas neste texto em que apreço nós lemos como base temática da minha proposta de divagação, Deus retorna a falar com Abraão depois de um período de sigilo, de silêncio. E parece que eu vejo Abraão dizendo agora, ora, lá vem o Deus que dá, lá vem o Deus que faz, lá vem o Deus que cumpre promessas. Mas Deus dissera a Abraão, prescrutando a sua alma, não, Abraão, hoje eu não vim para dar. Hoje eu não vim fazer, hoje eu não vim cumprir promessas, hoje eu vim ensinar a você que eu também sei pedir. Pega teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, um monte que eu ainda lhe mostrarei. Chegando lá, edifica um altar e oferece o seu filho em sacrifício na minha presença. A Bíblia vai galgar a informação de que Abraão vai pousar aquela noite com esta palavra imperativa, que no original hebraico está no artigo indefinido. Deus lhe dá uma palavra que deveria ser obedecida. Ora, me dê o seu filho, sacrifique o seu filho. Mas o critério do tempo em que ele será sacrificado, o dia e a hora, é você quem determina e quem escolhe, contanto que obedeça e sacrifique o menino. Abraão, a Bíblia revela, que levantou cedo, de madrugada, ainda escuro, e partiu ao local que Deus lhe dissera. Observe então, senhoras e senhores, que Abraão não ganhou tempo, porque se Deus na palavra vem no artigo indefinido, você vai sacrificar o filho para mim. Mas o dia que você vai sacrificar e a hora que você vai sacrificar, não importa, contanto que obedeça. Abraão poderia tentar ganhar tempo, ao cabo que Deus, conhecendo o âmago da sua intimidade, diria, ora, Abraão está relutando comigo em permanecer em sua casa com seu filho. Ou oxalá que ele poderia aproveitar o último momento para estar com seu filho, que era resultado de uma promessa longínqua. Mas não, mesmo sabendo do que estava em xeque, em questão, Abraão levantou cedo, de madrugada, ainda escuro, e partiu em direção ao lugar para sacrificar Isaque. Então ele me dá uma primeira lição. Abraão não tentou ganhar tempo, adiar, remeter-se a outro momento. Não, Abraão tinha pressa em sacrificar o filho para Deus. Porque Abraão sabia que quanto mais rápido ele fizesse para Deus, mais rápido Deus faria por ele. Eu ouvi um aleluia, um glória a Deus, uma mão levantada, vou repetir. Nós vivemos em um tempo em que a gente tenta ganhar tempo. Se sobrar tempo, eu vou ao culto. Se sobrar tempo, eu faço para Deus. Se sobrar tempo, eu realizo esta obra. Mas Deus te trouxe aqui esta noite em miúdos para lhe dizer não. Quanto mais tempo levar para você fazer, mais tempo levará para você receber. Então a palavra de Deus para a tua vida é: tenha pressa em fazer para Deus. Porque quanto mais pressa tiver em fazer para Ele, mais rápido vai receber o resultado daquilo que Deus tem para a sua vida. Então a primeira lição é que Abraão tinha pressa. Quanto mais rápido eu semear, mais rápido será a colheita. Quanto mais rápido eu fizer, mais rápido obterei o resultado.
Abraão sabia disso. A segunda lição é que a Bíblia vai dizer ainda no mesmo verso 3, que Abraão vai cortar lenha de madrugada. Se você analisar as páginas da Bíblia, você vai perceber que haviam 3 turnos de se cortar lenha no contexto veterotestamentário e na cultura judaica. Primeiro, se cortava a lenha antes do nascer do sol, para a primeira refeição do dia, que era realizada com toda a família reunida em casa antes de partir para o trabalho. Então se cortava a lenha para se preparar a primeira refeição. Se porventura tivesse sobrado lenha da noite anterior, não havia necessidade de se cortar lenha pela manhã, porque ainda obtinha lenha. Então deveria se cortar lenha em um segundo turno. Qual, pastor? A hora sexta, meio-dia, a hora do sacrifício e a hora de preparar o almoço. Mas não era uma regra se cortar lenha no segundo turno, na sexta hora do dia, ao meio-dia. Então, se não cortasse lenha de manhã e não cortasse lenha ao meio-dia, que para ele já era tarde, se cortaria lenha antes do sol se pôr e escurecer. Ao cabo que havia um contraste de contrapartida. Por quê? Porque durante o dia, no Oriente Médio, a temperatura chega a aproximadamente 50 graus centígrados. Mas durante a noite, ela cai para menos 10. Então deveria se cortar lenha ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, para se aquecer do frio que viria durante a noite. Perceba que em momento algum, seguindo esta regra de princípio, de ética, de se cortar lenha, ele corta lenha de madrugada, que não adentrava no turno de cortar lenha. Abraão sabia que cortar lenha de manhã era comum. Muita gente se depararia cortando lenha pela manhã, porque a necessidade do café da manhã era para todos. Abraão tinha ciência de que cortar lenha a hora sexta ao meio-dia, afinal, era a hora do holocausto, da olã, da oferta queimada por inteiro, e o almoço era necessidade de todos, era comum muitas pessoas se encontrarem cortando lenha, meio-dia. Mais ainda, Abraão tinha ciência de que cortar lenha antes do sol se pôr era comum, todos faziam. Quem sabe, todos se encontravam e comungavam da mesma ideia, do mesmo momento, porque o frio era um perigo e um risco eminente para todos. Então Abraão me dá uma segunda lição. Ele não vai cortar lenha na hora que tem outras pessoas também cortando lenha. Ele vai cortar lenha quando só ele e Deus estariam no momento. Isso é forte. Nós vivemos em um tempo em que a gente quer cortar lenha quando tem gente para ver. Nós vivemos em um tempo em que a gente quer cortar lenha quando tem alguém para aplaudir. A gente vive em um tempo em que a gente quer cortar lenha quando tem alguém para reconhecer o nosso corte de lenha. A gente quer cortar lenha quando tem alguém para curtir no Facebook a gente cortando lenha. A gente quer cortar lenha quando tem pessoas para comentarem a gente que cortou lenha. A gente quer orar quando tem um grupo orando. A gente quer pregar quando tem uma multidão para ouvir. A gente quer louvar quando tem uma multidão para ver. A gente quer fazer se estiver alguém ali presente para reconhecer. Mas esta noite Deus me trouxe aqui para lhe dizer: é tempo de aprender a cortar lenha quando não tem ninguém para ver, quando não tem ninguém para aplaudir, quando não tem ninguém para curtir, mas os olhos do Senhor estão voltados para você. Hoje eu libero a palavra: o fogo só vai acender se você tiver cortado lenha quando só Deus esteve olhando para você. Porque cortar lenha para os outros ver é fácil. Cortar lenha para os outros aplaudir é moleza. Ser crente quando está todo mundo me olhando. Ser adorador quando tem alguém olhando para mim visualmente falando.
Eu quero ver cortar lenha quando não tem ninguém perto. Isso aqui tem um gostinho de bezetacil com Voltaren, irmão. Mas cura. Então Abraão sabia o tempo que o fogo vai ficar aceso lá. Vai depender da quantidade de lenha que eu cortei quando só eu estava no lugar. Porque a gente pensa no fogo, mas esquece da lenha. Precisa ter lenha para o fogo acender. Então Abraão dá a primeira lição. Qual é? Tenho pressa. Segunda lição. Vou cortar lenha de madrugada. Terceira lição. A Bíblia diz que ele albardou o jumento. Irmão, quem já foi roceiro como eu sabe que é albardar jumento. Pensa num trem matuto, é jumento. É mais fácil você selar 10 cavalos pela manhã do que você albardar um jumento de manhã. Porque pensa num trem brabo, é ele. E quando ele empaca no lugar, é difícil tratar com ele, irmão. Então Abraão teve dificuldade para albardar aquele jumento, ainda mais de madrugada. Então Abraão albardou o jumento, encheu o alforje, chamou 2 servos para irem com ele e acordou Isaque e disse: vamos. O fato de Abraão ter todo esse aparato, albardar jumento, encher o alforje, chamar reforço, é um indicativo de que Abraão sabia que a viagem seria longa. Porque se fosse tiro curto, logo ali, Abraão só ia chamar Isaque no miudinho, sussurrar no ouvido dele, dizer: desperta e vamos ali tratar com Deus. Quem sabe uma garrafinha com água era suficiente, pastor Marcos. Mas ele não, albardou jumento para ajudar a carregar o peso. Chamou reforço, porque ele sabia que sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Encheu o alforje, porque ele preparou reserva para a caminhada. Porque Abraão sabia que com Deus a viagem nunca é curta. Abraão sabia que com Deus nunca é logo ali. Com Deus a viagem sempre é mais extensa, mais distante, mais longínqua do que você pensa que é. E pior do que não ir, é ir despreparado. Então Abraão sabia: eu vou me preparar porque longa será a nossa caminhada. Vou liberar uma palavra de Deus para a tua vida. Talvez você adentrou por essas portas esta noite, dizendo: aqui é o meu limite, aqui é o meu nível máximo. Já cheguei no ápice, no clímax da minha vida, das minhas finanças, do meu trabalho, do meu relacionamento. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer: albarda jumento, procura reforço, enche o alforje, porque longa é a tua caminhada. Te prepara, porque Deus vai te levar mais longe do que você está pensando que vai. Prepara. Abraão conhece Deus. Deus chama Abraão no capítulo 12. Abraão tem aproximadamente 75 anos de idade. Deus só se reporta a Abraão pela segunda vez, bispo, quando Abraão tem 90. 15 anos dá para andar um punhado, sim ou não? Então Abraão sabia, Deus falou comigo, eu tinha 75. Ele voltou a falar, eu tinha 90. 15 anos andando para Deus falar, chegou. E quem sabe quando Abraão saiu de casa, ele disse: vou andar 2 quarteirão, e terminou, porque eu não vou mais longe com 75 anos. Mas Deus olhou e disse: não, vou esperar 15 para voltar a falar com você. Você vai aprender na prática que você tem mais capacidade do que você pensa que tem, que você tem mais resistência do que você pensa que tem, que você é mais forte do que você pensa que é. Ah, você não pegou? Levante a mão, porque eu libero a palavra. Hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer: vou te surpreender na distância e vou te levar mais longe do que você pensa que é capaz. Aleluia. Aleluia ou não aleluia? Está de máscara aí? Diga para a pessoa que está do seu lado: se prepara. Não, assim não tem preparação nenhuma. Diga com raiva: se prepara, porque longa é a tua caminhada.
Estava pensando que já estava no fim. Estava pensando que já era o limite. Estava pensando que a porta já estava se fechando. Mentira do cão. Porque o dono da vida te trouxe aqui para lhe dizer: você vai muito longe ainda. Você vai muito longe ainda. Você vai muito longe ainda. Aleluia. Primeira lição, tinha pressa. Segunda lição, cortou lenha. Terceira lição, se preparou para ir longe. Um dia de caminhada, porque a Bíblia diz que eles andaram 3 dias, até que Deus voltou a falar. Você vê como Abraão sabia como Deus age. Depois de 3 dias de caminhada, um dia, geograficamente, isso aqui é geografia bíblica, dá para caminhar aproximadamente de 27 a 30 quilômetros. Levando em consideração o tempo, o local e etc. Então vamos colocar, não é uma matemática exata, não é Einstein. É uma exegese, uma hermenêutica, uma hipótese. 30 quilômetros. Que ele andou por dia, 3 dias, 90 quilômetros. Daqui em São José dos Campos, aproximadamente. Dá para caminhar, só de falar nisso já me dá dor nas pernas. Daqui em São José, na caminhar, na pedalada, na canela, é brabo. Então eles caminham todo esse período. Quando eles chegam, passados 3 dias, Deus volta a falar com Abraão. Abraão! Aí Abraão diz, opa, quando Deus fala é porque chegou. E ele pergunta, Deus chegou? Ele chegou. Chegou em Moriá, mas Moriá é uma península, é uma região ladeada de montes. Então, na localidade você chegou. No ponto do sacrifício ainda não. Olha para o monte mais alto. Ele olha para o monte mais alto. 2.800 metros de altitude aproximadamente. Sobe aí. Abraão olha para os 2 servos que ele tinha chamado e já vê os 2 com língua para fora. Por quê? Porque quando Abraão chamou eles pensou que ia logo ali. Deve ser para pegar alguma coisa. Deve ser para caçar alguma coisa. Deve ser para ofertar. Mas não é tão longe. Só que eles caminham 3 dias. E Abraão está acostumado a caminhar 15 anos. Para Deus voltar a falar. Então Abraão vai lentamente, guarda fôlego. E os outros 2 estão com língua para fora. Só que ainda falta subida. Isaac está respirando pelo nariz. E Abraão diz, esse é meu filho mesmo. Ele se preparou para longe. Então Abraão olha e diz, eu não posso ficar aqui embaixo, porque os 2 estão com língua para fora. Como eu e o menino guardamos fôlego, subiremos. Ei, não adianta nada você ter fôlego para caminhar e não ter fôlego para subir. Tem muita gente que em linha reta até corre. Tem muita gente que em linha reta até se destaca. Mas quando chegar na hora da subida, vai faltar fôlego. Mas esta noite Deus te trouxe aqui para lhe dizer, guarda fôlego para a subida. Guarda fôlego para a subida. Guarda fôlego para a subida. Quem quiser caminhar na minha frente de Ferrari, que vá correndo. Eu vou no meu nível, no passinho da tartaruga. Mas o importante é que na hora que chegar na subida, a minha família vai estar de pé, meu casamento vai estar de pé, meu ministério vai estar de pé, a minha vida vai estar de pé. Hoje Deus me usa para dizer para alguém aqui, guarda fôlego, porque vai começar a subida. Oremaia, Xúria, Célia. Tem fôlego aí, irmã? Tem? Tem fôlego ainda, meu irmão? Tem? Ou já está com língua para fora? Quem tiver com língua para fora, vai ficar embaixo cuidando do jumento. Mas eu e a minha casa estamos guardando fôlego, porque o importante é subir. Meu Deus. Diga para a pessoa do teu lado, tem fôlego ainda? Ou já está com língua para fora?
Não dá para ver por causa da máscara, né? Guarda fôlego, irmão. Viu? Você não aguenta andar 40, anda 20. Economiza combustível e só não para de andar. Porque tem gente que quer correr demais, irmão. Depois trupica nas próprias pernas. Irmão, isso aqui é metiolate na ferida. Arde, queima, dói, mas tira o pus, seca, cicatriza. Se você estava indo muito rápido, Deus está dizendo, calma que a subida é pesada. Se você está indo devagarinho, Deus está dizendo, não tem problema, contanto que chegue. Os extremos são sempre perigosos, né? Então é um equilíbrio. Vai no teu ritmo, mas guarda fôlego. Quando ele chega diante da subida e vê os dois servos com a língua para fora, vocês ficam aqui cuidando do burro. E cuida direito. Viu? Porque eu vou, mas eu volto. Aqui eu aprendo uma lição com Abraão extraordinária. Qual, pastor? A vida é um sobe e desce, irmão. Você vai subir, mas tem hora que você vai descer. Você vai descer, mas você vai remeter-se a subir novamente. Você está entendendo que é oscilação? Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Não é só sobe, tem hora que você desce. Não é só descida, tem hora que você sobe. Essa pandemia ensinou a gente que é oscilação, sim ou não? Porque tinha dia que a gente orava, crente até o tutano. Meu Deus, vai passar, amanhã eu vou acordar, vai estar tudo resolvido. Já vão anunciar a notícia. Apareceu a vacina, está tudo resolvido, abre tudo. E aí não veio, só que não. Aí você não conseguiu orar. Naquele dia você ficou titubeando, meu Deus, como é que vai ser? Porque a gente oscila, irmão. Tem dia que a gente prega aqui, que a gente quer ir, pregar. Tem dia que a gente prega só graça. Não sai nada. Tem dia que você dobra o joelho para orar, é 3 minutos de oração, o céu se abre. Falta o pombo descer e a voz falar. Mas tem dia que você dobra o joelho, não vem nem o nome da esposa na oração. Você fala, meu Deus, misericórdia, será que eu fiquei mudo de joelho? Porque assim a gente oscila. Tem dia que você canta o hino que você sempre ensaia, o hino que você conhece, e você se sente o Irapuru na floresta amazônica. Não erra uma nota, dá tudo certo. Mas tem dia que você abre a voz e você fala, meu Deus, eu estou parecendo uma andorinha. Só estou piando, não está saindo muita coisa. Estou errando as notas, esqueci a letra, não está dando certo. A ministração não caiu na graça do povo. Aí Deus está olhando para você e está dizendo, o que recebe o canto da andorinha também recebe o pio da coruja. Não tem problema. É oscilação, é assim mesmo, é sobe e desce. Mas não é como começa, é como termina que faz toda a diferença. Hoje Deus te trouxe aqui para lhe dizer, ei, diga ao fraco, eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Oscilar faz parte. Deus conhece. Aleluia. Aleluia ou não aleluia? É sobe e desce. Mas tem pelo menos tem hora que a gente sobe, né, irmão? E quem fica só embaixo cuidando do burro? Isso é forte. Ele vai subir. E aí a Bíblia diz, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, de que ele pega um punhado de fogo para subir. Ele não acende o fogo quando ele chega lá em cima, ele já sobe com o fogo aceso.
Só que isso é tão extraordinário que quando Abraão está caminhando os 3 dias, você não vê ele falar de fogo em nenhum momento. O texto é lacônico. Caminhou 3 dias, é o 3º dia. Viu o lugar de longe. Então perceba comigo, ele está caminhando. Naquela caminhada de 3 dias teve descida, teve umas subidas pequenas, teve buracos, teve armadilhas, teve pelejas, teve pleitos de batalhas, talvez contra predadores. Mas a Bíblia não fala que ele acendeu fogo para caminhar. Mas quando ele começa a subir, ele diz, eu vou subir com fogo aceso. Isso é forte. Tem gente que só tem fogo quando está descendo. Isso aqui vai na goela, irmão, mas é Bíblia. Tem gente que só tem fogo quando está tudo bem, caminhos aplainados. Quando começa a subir, o fogo apaga. Mas Abraão me dá uma lição tremenda. Não é porque eu vou começar a subir que o fogo vai apagar. Muito pelo contrário. Vai começar a subida, mas eu vou subir com fogo aceso. Você conhece alguém, minha irmã e meu irmão, que quando começou a subir um pouquinho na vida, o fogo apagou? Você conhece alguém? Não. Eu conheço. Aqui não. Só na minha igreja que tem. Só em outro lugar que tem. Quando ele estava descendo, era fogo aceso. Está na prova, vamos para a campanha. Começa com 7, vai para 12. Chega em 21, termina com 40. Estou descendo, preciso chamar a atenção de Deus. O fogo vai estar aceso. Estou na prova, estou no deserto, estou na luta, estou na peleja. É fogo aceso, é oração, é jejum, é manto, é tudo isso. Mas quando começa a subir, porque Jó 42 diz, Deus virou o cativeiro de Jó. Quando começa a subir, o fogo apaga. Não ora mais, não aparece mais, não jejua mais, não oferta mais, não adora mais. Mas hoje Deus me usa e eu me deixo ser usado para dizer, vou subir, mas o fogo vai estar aceso. Vou subir, mas ainda oro, ainda adoro, ainda jejum, ainda sou crente do mesmo jeito. Orema, Shuriahai, Célia. Elema, Joki, Maracia. Meu Deus, estou sentindo a graça de Deus aqui. Não perca a essência. É certo que vai começar a subida, vai. Te prepara, porque eu venho como profeta para dizer, descer não vai mais. Agora é subida, só que não deixa o fogo apagar. Sobe, mas sobe crente. Sobe, mas sobe cheio. Sobe, mas sobe orando. Sobe com o fogo aceso. Tem fogo aí, levante a mão. Toca no céu pela fé. Não deixa o fogo apagar. Ema, Kanduki Miasia. Sobe com fogo aceso, meu irmão. Só na hora da luta, só? Só na hora do problema que a gente é cheio? Isso é forte, irmão. O companheiro era cooperador, diácono, ele era um manto, era profecia, era meu Deus. Pregador nem aplicava, ele já estava no mistério. Aí Deus abençoou, porque o tempo chega. Virou presbítero, evangelista, pastor. Não, agora eu tenho que ficar quietinho aqui. Ética, agora está todo mundo me olhando. Não, quando ele estava lá, ninguém olhava, né? Acabou, irmão. Tem gostinho de vacina, dói, mas cura. Abraão sobe e diz, vou subir, mas vou subir com fogo aceso. Para a gente encerrar. Isaac fala, pai, o senhor já é centenário. Mais que isso. Deixa eu lhe ajudar com o peso.
O senhor está com cutelo, o senhor está com lenha, o senhor tem um punhado de fogo. Então me deixa ajudar. Abraão olhou para ele e disse: então toma lenha. Rapaz, deixa eu levar o fogo e o cutelo. Não, você é filho. Filho é só carregador de lenha. Quem põe fogo é o pai. Tem muito filho achando que o fogo está na mão dele. Ele acha que é ele que faz, é ele que prega, é ele que canta, é ele que cura, é ele que levanta. Deus te trouxe aqui essa noite para tratar contigo e te dizer: não, tu é filho, tu é só carregador de lenha. Quem põe fogo é o pai. Só que um detalhe: se tiver lenha vai ter fogo. Se tiver lenha vai ter fogo. Se tiver lenha vai... Tem carregador de lenha aí? Tem? E o cutelo? Deixa eu levar. Não, o cutelo fala de juízo. O cutelo é o término. Ou ele dá vida, ou ele dá morte. Filho também não pode carregar cutelo. Só quem dá sentença, vida ou morte, julga, é o pai. Se filho tiver com o cutelo na mão, ele julga errado, ele condena antes da hora. Ele